Fala meu querido estando do Invest, eu sou o Dudu. Você está começando a investir e ainda não sabe a diferença de renda variável para renda fixa? Pois é, nesse vídeo eu vou te explicar tudo entre os dois, qual que é a diferença dos dois e seus ativos. Vou dar alguns exemplos super tranquilo para você sair daqui sabendo de tudo. Você que está começando a investir e você que já tem uma certa experiência, alguma coisa eu vou te ensinar nesse vídeo. Então vamos lá, vamos fazer um trato. Se eu agregar alguma coisa no vídeo, não precisa deixar o like ainda. Só se eu agregar alguma coisa no seu conhecimento, na sua vida, tá bom? Aí você se inscreve, deixa seu like ou comenta alguma coisa aí que eu possa fazer ou algum feedback do vídeo, valeu? Então vamos começar por renda fixa aqui pra gente já matar logo o assunto mais difícil, mais complicado de ser entendido que renda variável. Para um ativo ser considerado como renda fixa, ele deve possuir 3 critérios, sendo ele dívida, prazo e rentabilidade. Sendo a rentabilidade, ela pode ser pré-fixada, onde você sabe exatamente quanto que você terá no final dessa aplicação. Então, por exemplo, se eu investir 1.000 numa aplicação financeira de renda fixa, você sabe exatamente quanto que você terá no prazo de vencimento desse ativo. Temos também a rentabilidade pós-fixada, que você só pode saber, você só vai conseguir saber o seu montante final no momento que você liquidar esse ativo, no momento que você vender esse ativo. Ah, por que é isso, Eduardo? Por que não é a mesma coisa que pré-fixado, que você pode saber? Pós-fixado, ele varia de acordo com o indexador. Normalmente, no caso dos CDBs, que já eu vou te dar um exemplo, ele é atrelado ao CDI. Aí você fala assim, porra, Eduardo, já começou esse palavrinha difícil, já não estou entendendo nada, tô perdidão. Calma, pô, deixa eu te dar um exemplo para você entender. Todo mundo fica aí falando, rende 102% de CDI, rende 200% de CDI, você está perdido, você não sabe o que é CDI? Pois é, vou te explicar aqui agora o que é CDI de uma forma tranquila. Então, vamos lá, CDI são empréstimos entre bancos. Bota aí, editor, vamos entender o que é um CDI. Então, CDI são empréstimos entre bancos. Vamos dar o exemplo de 2 bancos. O banco A, que fechou negativo no dia, e o banco B, que fechou positivo. O que o banco A vai ficar fazendo? Ele vai chorar, vai pedir para a mamãe, vai se lamentar, vai rezar? Não, pô. Ele vai chegar no banco B e vai falar, pô, banco B, tô sem dinheiro, preciso fechar o dia positivo. Você pode me emprestar um dinheiro só para isso? O banco B fala assim, cara, eu posso, mas só se você me der uma garantia que você não vai me dar um calote. Aí o que o banco A faz? Para o banco A não dar um calote no B, ele dá como garantia, ele dá como lastro dessa operação o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. Todo empréstimo tem uma taxa de juros. Esses juros dessa operação se chama taxa DI, que historicamente fica 0,10 pontos percentuais abaixo da taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros. Você deve constantemente ouvir no noticiário de 45 a 45 dias que a taxa Selic mudou, que é nessa data que o Copom se reúne para alterar, para conversar qual que vai ser a taxa básica agora desse período. A taxa básica atual de juros no Brasil está de 13,75% ao ano. Já, como eu falei, o CDB atrelado a um CDI vai render 13,65% ao ano. Agora, voltando à explicação dos rendimentos, tem mais um. Mas tranquilo, é a rentabilidade mista ou híbrida. Imagina, são os dois juntos. Tranquilo, né? Eduardo, ainda não consegui compreender, cara. Eu entendi o que é CDI, mas você pode me dar um exemplo do que é renda fixa? Assim, um exemplo básico do que pode ser considerado uma renda fixa? Vamos lá, olha aí na tela. Então vamos dar um exemplo aqui de um emissor, tá bom? O que é um emissor? O cara que vai emitir um título, um ativo de renda fixa no mercado. Quais que podem ser esses emissores? Pode ser instituições financeiras, pode ser o Tesouro Nacional, pode ser empresas também. Então vamos dar exemplo aqui de um banco, uma instituição financeira. Dá um exemplo que ela, alguma hora, em algum momento, ela precisa de dinheiro. Tanto por diferentes motivos. Porque ela quer investir nela mesma, porque ela quer pagar algum distribuidor, ela quer pagar algum fornecedor, quer crescer de forma geral. Então, ela tem 2 caminhos. Ou ela vai em algum banco e fala assim, cara, eu preciso de algum dinheiro, você pode me emprestar? O outro banco fala, tá, eu posso te emprestar, mas eu te cobro uns juros por isso. Aí o banco A fala, caraca, mano, juros nesse país, né? Não tem como. Então eu vou para o segundo caminho, que qual é? Ele vai emitir um título de renda fixa no mercado para captar recursos de investidores. Nós, pessoas físicas e pessoas jurídicas também.
Mas é claro que seus R$1.000 e seus R$5.000 não vão mudar nada na empresa, só os grandes aportes. Mas, né, dá aquela emprestada, o banco faz o que ele quiser. Vou dar exemplo que eu olhei aquele CDB lá daquele banco, falo, cara, que CDB gostoso. Ele está atrelado ao CDI, rende 102% do CDI e tem o prazo de liquidez diária, ou seja, liquidez é uma venda diária, eu posso sacar a qualquer momento. Então, se eu precisar do dinheiro, eu posso sacar o dinheiro a qualquer momento. Cara, gostei desse CDB. Vou aportar nesse banco, vou emprestar dinheiro para ele. Mas assim, eu não vou emprestar por bondade. Toma aí, banco. Toma esse dinheiro, faz o que você quiser. Não, eu quero uma recompensa. Você cria uma dívida com o banco, porque o banco vai ter que te ressarcir esse dinheiro com juros. Ele vai ter que te devolver o seu capital com juros. É exatamente isso. Renda fixa, você está emprestando dinheiro para o banco e o banco está criando uma dívida com você. Com uma rentabilidade 102% do CDI e o prazo de liquidez diária. Não tem prazo, mas poderia ser 2025, 2026. Tá aí o exemplo. Tranquilo, não é? Calma, que você acha que você vai se livrar dos impostos. É claro que não, você está no Brasil, cara. Existe o imposto de renda, que ele é tributado em alguns, mas nem em todos os ativos, como é o caso de LCIs e LCAs. Todos os ativos atrelados, lastreados no agronegócio e no setor imobiliário, são isentos de imposto de renda para a pessoa física. Mas toma cuidado que tem alguma coisa importante. O imposto de renda, como o próprio nome já diz, é imposto de renda. Então ele é só aferido na sua rentabilidade. Cara, me dá um exemplo que eu estou perdido. Investi R$1.000 em uma renda fixa. Lá no final, o meu montante final ficou 1.500, ou seja, 500 de rentabilidade. O imposto de renda será aferido apenas nos R$500. Essa tabela que está aparecendo aí na tela é a tabela regressiva de imposto de renda, tá ok? Então vamos dar esse mesmo exemplo que eu dei dos R$1.000. Se você vender esse título até os 180 dias, você pagará 22,5% da sua rentabilidade, que no caso foi esses R$500. Mas calma, que não é só do imposto de renda que você toma, é do IOF também, Imposto sobre Operações Financeiras. Mas calma que ele é só aferido do 1º ao 29º dia. Então só vai ser cobrado esse imposto se você vender seu título até o 29º dia. Depois não, depois soma esse imposto e você está tranquilo, só com o imposto de renda que você, né? Ah, Dudu, minha vovó falou que ela não quer ter nenhuma dívida com o banco, que o banco não vai pagar ela, que não sei o que lá. Aí você vai falar para ela, calma vovó, tem o FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que o que é? É uma instituição privada criada por bancos sem fins lucrativos. Tá? Ela foi criada para dar segurança aos investidores em alguns títulos emitidos por bancos, em relação ao risco de crédito, ao risco de calote. Então vamos dar o exemplo dos R$1.000 ali. Você investiu R$1.000 no banco, você emprestou R$1.000 ao banco e o banco veio a falir. Claro que isso não acontece diariamente. Um Itaú, Bradesco, um Banco do Brasil não vai falir de uma hora para outra. Mas se você investir no Esquina Bank, tem um risco. Então o FGC está aí para isso. Mas claro que ele não vai cobrir 10 milhões, ele não vai cobrir 15 milhões. Ele cobre 250 mil por CPF, CNPJ e por instituição. Então, ou se o banco falir, ou se o banco não cumprir com aquela dívida que ele criou com você, o FGC está aí para isso, sem fins lucrativos, mas apenas para títulos emitidos por bancos. Ah, Dudu, voltando ao assunto da minha vovó, ela falou que não quer criar nenhuma dívida com o banco, mas ela investe em um ativo muito bom, que é a poupança. Você vai para ela e falar, nossa senhora, o que você está fazendo, né, cara? Eu vou te explicar aqui por que a poupança é horrível, tá? É o pior investimento de renda fixa que você pode fazer. Primeiro, que a poupança não é tecnicamente uma renda fixa, porque lembra que eu te falei que para ser renda fixa deve possuir 3 critérios? Lembra? Dívida, prazo e rentabilidade. Pois é, a poupança apenas te remunera. Você não cria nenhuma dívida, você não tem nenhum prazo. Não é que nem você emprestar o dinheiro para o banco, ele tem uma dívida com você. Não é exatamente isso. Só por curiosidade, assim, para você matar sua vovó no argumento no almoço de domingo, vamos saber como que acontece a rentabilidade da poupança. A rentabilidade da poupança é em aniversário, mensal para a pessoa física e trimestral para a pessoa jurídica. Ou seja, eu, pessoa física, investi R$1.000 hoje, no dia 9 de setembro. A minha rentabilidade só vai ser botada ali na minha conta
no dia 9 de outubro. De outubro? 9/10. Mas como que funciona a rentabilidade dela? Tem duas coisinhas. Tem uma poupança antiga, mas eu não quero entrar no mérito agora, eu quero entrar só no conceito atual, tá bom? Então, se a Selic estiver acima de 8,5% ao ano, a poupança renderá 0,5% ao mês, mais a taxa referencial, que eu tenho uma colinha aqui do lado de quanto ela fechou em agosto, ela fechou em 0,1962 a taxa referencial. E se a Selic estiver abaixo de 8,5% ao ano, a poupança renderá 70% mais a taxa referencial, 70% do Selic, tá bom? Já que eu falei de taxa Selic, eu vou falar agora dos títulos públicos federais. Lembra que no CDB você estava emprestando dinheiro para o banco? Pois é, agora no título público federal você está emprestando dinheiro para o governo, você está criando uma dívida com o governo. Ele é emitido pelo Tesouro Nacional e existem 5 tipos de títulos públicos federais. São eles o Selic, prefixado, lembra, aquela mesma historinha, você consegue saber o quanto que você vai ter no seu montante final a partir de agora, quando você investir. Temos também a prefixada com juros semestrais, o IPCA, que é a nossa inflação, tá bom? E o IPCA com juros semestrais, para você ir lá ganhando dinheirinho todo semestre, né? Tranquilo. Parecido com os dividendos, mas totalmente diferente, é só para você ter uma correlaçãozinha, tá bom? Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo somente de títulos públicos federais para você conseguir pensar e ter a decisão de, cara, olhar para o cenário mundial, olhar para o cenário brasileiro e falar, cara, eu posso investir nesse agora para ganhar dinheiro. Qual que é o melhor para se botar numa reserva de emergência? Qual que é o melhor para se proteger da inflação? Como ganhar dinheiro acreditando na alta da taxa de juros? Se vocês quiserem, mandem nos comentários, eu posso fazer um vídeo somente disso, para você saber onde investir no momento certo, na hora certa. Aqui agora a gente acabou a renda fixa, você está sabendo tudo sobre renda fixa, está acabando no argumento com todo mundo no almoço de domingo. Agora a gente entra no assunto mais fácil, a renda variável, o queridinho por todos. Ninguém gosta de renda fixa, a renda fixa é muito chato. O legal, o emocionante mesmo é renda variável. Por que ela é emocionante? Porque ela pode vir a menos 100%, pode vir a mais 10.000%. Pois é, esse é o caso do Bitcoin. Aliás, se você quiser saber tudo sobre o Bitcoin, como comprar, como armazenar, o que é mineração, por que ele foi criado, cara, nada a ver uma moeda digital. Pois é, não vou ficar muito falando sobre isso aqui. Se você quiser, clica aqui no encarte que eu já fiz um vídeo completo sobre o Bitcoin para você sair de lá sabendo tudo sobre o Bitcoin e criptomoedas. No caso do Bitcoin, da data de lançamento dele até hoje, foram mais de 8.000%. Faz os cálculos aí, o quanto que você teria se você tivesse investido R$1.000. Aí você me fala, cara, o que tem dentro de renda variável? Muito simples, os queridinhos de todos, ações, fundos imobiliários, stocks, que são ações lá fora, REITs, que são fundos imobiliários lá fora, temos também ETFs, que eu posso fazer um vídeo completo sobre ETF, mostrando vários exemplos, quais que você pode investir, só mande nos comentários que eu faço um. Temos também fundos de investimentos, ouro e prata. Sabia que você podia investir em ouro e prata? Já vou fazer um vídeo completo do porquê você deve investir, quando investir e o como investir, por onde investir em ouro e prata. É um assunto muito legal. Quando eu fizer, tá aqui no encarte, eu nunca vou saber o lado disso. Mas temos, entre outros, mas tem ouro e prata que é muito interessante você saber. Lembra que na renda fixa você empresta dinheiro para alguém, ou para um banco, para uma empresa, ou até para o governo? Pois é, na renda variável isso não acontece. Você entra no capital do emissor. Por isso que muitas vezes teu amigo, teu pai, sei lá, algum conhecido fala que é sócio do Bradesco, sócio da Renner. Claro, aquele sócio, né? Não vai fazer a menor diferença na empresa, só se for milhões de reais, milhões de reais. Senão não vai fazer a menor diferença da empresa, mas você tecnicamente é um sócio dela. Aqui a gente tem o famoso day trade, que são operações intraday. Pelo amor de Deus, não vai fazer isso agora. Se você está assistindo esse vídeo é porque você não está no básico do mercado. Você está conhecendo agora o mundo dos investimentos. Então não vai fazer a cagada de entrar logo para o day trade. Temos também o swing trade, que são operações de médio e curto prazo. Aquelas operações de uma semana, operações de um mês, tá certo? Temos também o buy and hold, que é o que você vai fazer, que todo mundo faz, todos os bem-sucedidos. Não estou querendo tirar nenhum mérito de day trader aí, mas buy and hold é o que você supostamente tem que fazer, é o mais correto. E o próprio nome já diz, comprar e segurar.
Você deve escolher boas ações, você deve escolher boas empresas, analisar elas, segurar por prazo indeterminado, apenas se ela mudar de algum conceito do porquê que você comprou ela, ou se surge uma oportunidade melhor. O legal da renda variável é a imensidão de investimentos que a gente tem lá dentro. Por exemplo, se você acredita que as melhores empresas da China irão se multiplicar, tem um ETF exatamente para isso. Se você quer um bolinho de ações só do setor de saúde, lá você pode investir nas melhores empresas de saúde, de varejo. Se você acredita que o agronegócio do Brasil vai se multiplicar, tem algum investimento, algum ativo só para isso. Esse que é o legal da renda variável. Tem uma imensidão de produtos lá dentro. Porém, é um risco maior, né? É um perfil agressivo, tá ok? Então você pode perder todo o seu dinheiro, mas você também pode se multiplicar lá dentro. Mas como eu disse, toma cuidado. O legal é você diversificar. Tem um pouquinho ação, tem um pouquinho fundo imobiliário e não esquecer da renda fixa. Eu sei que ela é chata, que ela não varia tanto, você não pode ganhar tanto dinheiro quanto na renda variável você poderia ganhar, mas é um ativo que você tem que ter para você manter uma segurança do seu capital, não deixar todo em risco, tá bom? Você tem que seguir o seu perfil, pode ser conservador, moderado, agressivo. O que são eles? Conservador, ele é um cara que não quer correr tanto risco, ele não quer ter tanto ativo em renda variável. Já o moderado, ele está disposto sim a correr um risquinho, mas ele quer o seu capital protegido numa renda fixa. E o agressivo ou arrojado, que muitas corretoras falam, é o cara que, gosta do risco, ele gosta de emoção, ele gosta de suar frio quando ele investe numa Cogna, numa IRB. Ele gosta disso, ele gosta de passar perrengue. Cada um com o seu perfil, você tem que seguir o seu e a sua metodologia. Cara, vamos entrar aqui num assunto que todo mundo fica, caraca, ele investe em ações, blá, 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 blá. Mas é uma coisa muito simples, qualquer um pode entender isso. Ações, quando você investe em alguma ação, são parcelas do capital social da empresa. Então, por isso que eu te falei que quando você investe em uma ação, você vira tecnicamente um sócio dela. Mas tem uma coisa interessante aqui. Você que já entrou numa corretora, você que já viu alguma coisa sobre ações, você já viu que ela tem um código mais um número, mas tem números diferentes. Vamos entender qual que é a diferença desses números? Vamos lá. Cara, por que uma é 3, a outra é 4 e a outra é 11? Tranquilo, a ação ela é definida no mercado por 4 letras maiúsculas e 1 ou 2 números. Vamos botar a empresa aí AAA3. O 3 ela significa que é uma ação ordinária ou ON. Cara, mas para que eu vou querer comprar uma ação com terminação 3? Por que eu não compro com a terminação 4? A terminação 3 é para você que quer se tornar o controlador dessa empresa. Quem possuir mais ações ON ou ações ordinárias é o presidente, é o cara lá, é o cara da empresa, é o controlador da empresa. Temos também a ação AAA4, que a gente chama de ações preferenciais ou ações PNs. Elas, por que eu vou comprar a ação 4 e eu não comprar a ação 3? A ação 4, ela vai te dar a preferência de receber os famosos dividendos, os famosos proventos. Mas tem uma coisa muito importante, não ache que tudo são flores, tem um problema do tag along. Eu só não vou entrar no mérito aqui, que eu não quero que esse vídeo fique tão complicado como já está, já tem muita informação para você aqui, você só vai ficar mais perdido que já está. Ah, Edu, agora tem aquelas, cara, com terminação 11, que é a AAA11, que são chamadas de units. O que elas são? São um pacotinho de ações ON e PN. Ah, Dudu, por isso que quando uma empresa tem ações 11, 3 e 4, a 11 que é mais cara, porque ela é a soma de X terminações 3 e X terminações 4 e formam a 11, por isso que ela é mais cara de todas as 3. A gente tem 2 tipos de ações. A gente determina aqui, né? São ações de potencial de valorização e ações que distribuem dividendos, tá ok? Então vamos dar exemplo do Itaú. O Itaú é uma empresa muito grande, é uma empresa que já está estruturada no mercado, é uma blue chip que a gente chama, empresa de alto escalão. Cara, ela não tem muito mais o que crescer. Então se você investir no Itaú, você não tem tanto potencial de valorização de uma empresa do que uma small cap, uma empresa pequena, uma empresa que acabou de entrar na Bolsa de Valores.
uma empresa pouco conhecida ainda. Aí sim, essa empresa você tem potencial de valorização. Já o Itaú não. O Itaú ele tem um maior potencial de você ganhar dividendos, proventos. Ela quer distribuir seus lucros com seus investidores. Como ela já é uma empresa gigantesca, ela não tem muito mais o que crescer. Então você tem que montar uma carteirinha com seu perfil. Você, cara, quer tentar a multiplicação do seu capital com uma small cap que pode virar a se multiplicar 4 vezes, que se você parar para pensar, o Itaú não pode, assim, de uma hora para outra, se multiplicar 4 vezes. É meio difícil isso, já que ela é gigante. Mas se você quiser ganhar dividendos ali todo mês, né, tendo uma rendinha, você pode montar uma carteira só disso. É o caso também de fundos imobiliários. Sabe quando você vê um shopping, quando você vê um galpão logístico? Isso daí pode ser fundos imobiliários. E os fundos imobiliários têm uma coisa muito interessante. Eles são obrigados a distribuir 95% dos lucros deles para os investidores todo mês. Então, todo mês com os fundos imobiliários, vocês vão receber alguma coisinha ali deles. Por isso que eles são os melhores ativos para você que quer ter uma renda todo mês. Mas tem diferença. Lá dentro dos fundos imobiliários tem 2 diferentes. Se vocês quiserem, eu faço. Deixem nos comentários. Eu monto uma carteira de fundos imobiliários para vocês e explico a diferença de fundos de papéis e fundos de tijolo, que muita gente tem dúvida. Deixe o seu like, deixe aí nos comentários que eu faço um vídeo completo sobre isso. Então, cara, na renda variável você tem uma imensidão de investimentos. A gente entendeu que você pode ter uma grande valorização, você tem um maior risco na renda variável, mas são ativos muito legais, né? Criptomoedas, ouro, prata, ações, fundos imobiliários. Renda fixa é mais chatinho, mas agora você saiu desse vídeo sabendo tudo sobre renda fixa e renda variável, alguns de seus ativos. Mas se vocês quiserem que eu entre mais fundo em algum tópico, mande aqui no seu comentário que eu faço um vídeo completo. Eu agradeço a sua audiência e vamos combinar aquele trato. Eu te agreguei alguma coisa nesse vídeo? Deixe seu like se sim, se não. No próximo eu tenho certeza que alguma coisa eu vou mudar na sua vida. Eu agradeço vocês, até a próxima!